Você gosta de falar sobre sexo? Pois é, você sabia que é muito mais fácil fazer do que simplesmente falar? Pois é, tô falando aqui simplesmente, mas falar, conversar sobre esse assunto é sim muito difícil. Por quê? Porque isso não foi legitimado na nossa vida. Não aprendemos lá no nosso berço familiar em falar sobre essas coisas, em falar sobre os pensamentos eróticos, sobre aquelas sensações novas que começam lá na adolescência e que dão assim aquele tesão que muitas vezes a gente não sabe o que é nessa época da vida, justamente porque a gente não ouviu nem pai, nem mãe, nem irmão mais velho falando sobre o assunto. E aí a gente fica ali naquela sensação de constrangimento, de vergonha, de falar de algo que está acontecendo com o seu corpo, com o nosso corpo, porque acontece sim com todo mundo, da mesma forma. Vai aparecendo, ou melhor, esse mundo novo de sensações, de pensamentos, de erotizações e ninguém fala nada, como se fosse a coisa mais normal do mundo não falar sobre o que acontece de fato com o nosso corpo. Quando lá na escola a gente é obrigado a pensar em português, a falar corretamente, a aprender a fazer redação e por aí vai, cobranças e cobranças e cobranças de algo totalmente externo, né? Que é justamente a comunicação. Só que falar daquilo que se passa com esse corpo, que se passa com essa cabeça, ninguém fala. E aí, obviamente, isso faz com que as consequências apareçam futuramente. E uma delas, da qual eu discuto muito aqui, é lá na cama. Então, muitas vezes a mulher fica constrangida, fica envergonhada de verbalizar o que gosta e como gosta, ou como queria, ou então falar sobre alguma fantasia, algum desejo que ela tem, ou algo então que passou pela cabeça dela, mas ela não fala, justamente por vergonha, justamente por isso não ter sido legitimado lá no berço familiar. E aí fica todo esse incômodo, todo esse imbróglio aqui dentro, fazendo da nossa sexualidade uma coisa tão pura, tão verdadeira e tão digna do ser humano, como se fosse algo feio, como se fosse algo que não devesse falar. Sei lá, cria-se um monstro em volta disso que, gente, olha, só eu sei para estar aqui dizendo para vocês com tanta vontade dessa forma. As pessoas sofrem muito por essas razões. E aí, principalmente, aquelas mulheres e mesmo aqueles homens com dificuldades sexuais acabam se calando, se fechando nesse mundo, né, de sofrimento. E a dor fica aqui, incomodando. Então, gente, o que eu venho hoje falar com vocês? Que a comunicação, o verbalizar sobre a nossa sexualidade, ela é sim fundamental para que a gente se liberte, para que a gente se sinta melhor, para que haja maior proximidade e interação entre um casal lá na cama, né? Quando eles conseguem ultrapassar as barreiras e pôr em palavras tudo aquilo que sente, as suas fantasias, os seus desejos, aumenta o nível de carinho, aumenta a vontade de estar um perto do outro, aumenta a vontade de fazer sexo. Exatamente. E por aí vai, porque na verdade vai fazendo com que esse casal se encontre muito mais, não só no encontro de corpos, porque transar, gente, realmente é mais fácil. Você apaga a luz, né, e deixa ser guiado pelo outro, ou então pelos próprios sentimentos, pelas próprias sensações, aquilo que você está sentindo, né? Deixa simplesmente rolar. Agora,
falar sobre isso em qualquer outro contexto, mesmo que seja no contexto ali na cama, naquela hora, naquele momento, ou então fora daquilo, num momento maior do casal, qualquer que seja ele, é muito complicado. Porque você fica pensando no que o outro está pensando sobre você, porque você está manifestando o que você está pensando, ou como você pensa, ou como você gostaria, ou então as suas preferências sexuais, né? O que passa pela tua cabeça. Você fica sempre preocupada, né, ou preocupado com o que o outro vai pensar sobre você quando você verbaliza, quando você externaliza as coisas que estão na sua cabecinha. E isso, gente, realmente impacta na vida sexual. Porque intimidade não significa só lá na cama abrir as pernas. Intimidade é partilhar tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você deseja, aquilo que você quer, aquilo que você gostaria que fosse. Isso sim é a verdadeira intimidade. Então nós precisamos aprender a falar sobre isso. Nós precisamos vencer esses obstáculos. E como é que nós vamos conseguir isso? Porque na verdade, aprender a falar também sobre a nossa sexualidade e se sentir bem passa aí por vários processos, O de assumir esse desejo, esta sexualidade de qual os adultos vivem, de pôr em palavra, de aceitar o sexo na nossa vida. Ah não, Eliane, mas eu aceito a vivência do sexo. Então eu convido você a refletir um pouquinho mais sobre isso. Se de fato você aceita isso com tranquilidade na sua vida. Porque para ter essa liberdade, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa gostar de falar sobre isso. E muitas mulheres que eu sei, elas não gostam. Elas ficam constrangidas. Elas ficam o quê? Ouvindo. Elas participam, apenas ouvindo o que alguém está falando. Então isso não basta. Justamente porque para você até aumentar o nível de uma amizade com uma pessoa que é um pouco mais liberta que você precisa também se abrir. Não é só ouvir quem está falando, mas é sim partilhar as coisas da própria vida. É assim que o outro vai se sentir bem ao seu lado. Porque ela falou, porque essa pessoa desabafou e também ouviu. Quando ela ouve que você passa as mesmas coisas que ela, ou pelo menos algumas dessas coisas, ela se sente mais confortável. E isso faz o quê? Que aumente a proximidade de vocês, mesmo numa relação de amizade, não só na relação de casal. E veja bem, falar de sexualidade é algo que deve ser falado no nosso dia a dia como qualquer outra coisa. As pessoas se constrangem, ficam envergonhadas de falar sobre algo que faz parte da vida delas, muito mais do que elas percebam. Diálogo aberto entre o casal faz o casal entrar num clima transformador de relacionamento, fazendo com que eles tenham experiências incríveis, favoráveis à vida sexual, sempre aumentando a proximidade e fazendo com que essa interação seja muito maior. Então invista sim, aumente a tua forma de se expressar para com o outro, falando das tuas coisas também e ouvindo. Claro, você tem que primeiro ter um nível de confiança nessa pessoa, para que realmente aconteça, essa coisa favorável, quebrando tabus, porque ninguém vai em frente permitindo, os preconceitos nessa área. Então, temos que seguir aí, nos expressando mais, falando mais, buscando mais esse espaço, criando esse espaço para que ele seja gostoso, interativo, produtivo e que te deixa melhor com a tua sexualidade, ok?